pessoal da Arquibancada Tricolor, estamos aqui para a nossa quinta edição do Fala Bandana. Só um minutinho. Hoje, depois do jogo de ontem, São Paulo Strongest, onde nós tivemos problemas de altitude, enfim, nós tivemos problemas ontem e infelizmente a vitória não veio. Então assim, nós tivemos ontem um jogo complicado. O São Paulo começou exatamente como contra o Corinthians. O São Paulo tinha posse de bola, jogou bastante, chutou pouco em gol, e o time do Strongest oferecia algum perigo, porque o meio de campo do São Paulo dava muito espaço, e acabou que o Strongest abriu o placar num chute de fora da área, que lembrou muito o gol que o São Paulo levou contra o Barcelona em 92, um chute da direita, no ângulo. O Rogério estava um pouco adiantado, mas aquela, se ele tivesse pouco adiantado, muito adiantado, era um chute que a pessoa que chutou teve muita sorte, o jogador que acertou um belo chute. E aí o São Paulo teve que correr atrás do placar, num ambiente ultra adverso, que era a altitude. Faltou um pouco de fôlego, mas o São Paulo conseguiu o empate através do pênalti, que foi convertido pelo Rogério Ceni. Mesmo com dor ele conseguiu bater o pênalti e tal, pediu para bater e enfim. E quando o resultado parecia tranquilo para o São Paulo, o empate era um resultado não tão deprimente, um chute infeliz, um chute de muito longe, o Rogério acabou sendo traído pela curva da bola, a bola na altitude pega um pouco mais de velocidade, quando ele salta ele não consegue fazer a defesa, e aí imaginem hoje como foi a internet, os comentários, as críticas de torcedores de outras torcidas e alguns torcedores do São Paulo que acabam esquecendo, enfim, do Rogério Ceni, dos 20 anos e tal. Mas enfim, falando do jogo, primeira coisa é que o goleiro, tal do Vaca, um goleiro de nome engraçado, peculiar, foi um goleiro que ontem pegou muito. O Aloysio teve pelo menos umas 11 oportunidades, pelo menos o Aloysio teve umas 5 ou 8 oportunidades, o Oswaldo teve umas 3, 4, em que o goleiro pegou, fez a defesa, fez diversas defesas, e o São Paulo errou muito gol. E aí o primeiro ponto que eu vejo de problema, eu tinha comentado na edição passada do Fala Bandana, foi o planejamento ruim dessa diretoria, né? O São Paulo resolveu ir para uma altitude de 3.000 metros a 3 horas antes do jogo, ao invés de ir uma semana antes, 5 dias antes, enfim. Eu vi alguns repórteres, né, na televisão falando que o São Paulo deveria já ter saído antes do jogo do Corinthians, a delegação já ter ido para a Bolívia para se aclimatar. Porque não é só o problema da altitude, não é só o problema do fôlego, mas também o tempo de bola é diferente. E outra, é diferente você pegar um avião, pegar um ônibus e já ir jogar bola, do que você estar num hotel, você está concentrado, enfim. Quebra todo o ritmo e a gente percebeu que o São Paulo ficou perdido muitas vezes ontem. O Jadson está fora da decisão no dia 17, porque o São Paulo ainda tem chance. O São Paulo precisa meio que de um milagre ali, né? Ou precisa torcer para o Arsenal, que é o time da Argentina que é fraco, ele não conseguiu fazer ponto em ninguém, só na gente. Então imagina como o time é fraco, só conseguiu fazer ponto no São Paulo. Ele precisa ganhar do Strongest, ou no caso do empate entre as duas equipes, o São Paulo tem que ganhar de 2 gols de diferença do Atlético Mineiro no Morumbi. Não é impossível, as chances são pequenas, mas enfim, nós temos aí poucas chances se a gente pensar no que o São Paulo está jogando. Então assim, a primeira coisa para se falar, Ney Franco, né? O Ney Franco que vem sendo questionado aí, né, nesses últimos jogos, no começo porque ele insistia com o Rodolfo, daí ele tirou o Rodolfo, a zaga deu uma melhorada. Depois ele começou a insistir com os alas, o Douglas e o Cortez, que não estavam rendendo, não apoiavam, não atacavam, enfim, também acabou trocando os laterais. Depois ele resolveu testar o Paulo Miranda na lateral direita, voltando de contusão num clássico e ontem na altitude, né? O resultado também acabou não sendo muito bom, porque no caso do clássico nós levamos um gol pelo lado dele, e enfim. E o Rodrigo Caio estava jogando bem até então. E agora a grande crítica ao Ney Franco está no fato dele colocar para jogar como volante o Denilson, que não está numa grande fase, junto do Maicon. Eu já não sei se o Denilson não está numa grande fase, porque ele fica muito sobrecarregado, porque o Maicon é um jogador que não marca muito, o Ganso não marca muito, o Ganso não marca, o Jadson não marca e o Maicon não marca, então nós temos um volante para correr por todo mundo e um volante que não está numa fase boa.
Então, ontem mesmo o Michael pediu para sair, ele não tinha condições de jogar, então acabou entrando o Wellington, depois entrou o Rodrigo Caio. O time até deu uma melhorada, mas teve a fatalidade de levar o gol. Então nós temos o Jadson fora da decisão do dia 17, porque empurrou o Gandula, perdeu a cabeça lá, né, naquele jogo de cena, enfim, e o São Paulo precisando ganhar. Com relação ao Rogério Ceni, hoje todo mundo criticando o goleiro, o Rogério tem que se aposentar, porque... E assim, o que me surpreendeu é torcedores do São Paulo falar isso. E por que eu falo de me surpreender? Primeiro assim, essa é uma opinião um pouco radical, eu evito opiniões radicais, mas eu acho que o goleiro, o torcedor que vai cobrar o Rogério, deveria acompanhar o time nesses 22 anos, mais de 20 anos que o Rogério está no clube, todos os dias para gritar, mas não é todo mundo que faz isso. Mas nós vimos o Rogério se dedicar esse tempo todo. Segundo, o Rogério não está em boa fase, como já não esteve em boa fase o Marcos, como já não esteve em boa fase o Zete, como já não esteve em boa fase como não esteve em boa fase o goleiro do Real Madrid, alguém me ajuda da produção? Cacilhas, que eu esqueci o nome dele, mas maravilha, vocês escutaram o sussurro aí, a cola, que até foi para o banco mesmo, questionando a torcida e tal. A participação especial do Ricardo Senna que eu tinha prometido no site. Enfim, nós temos momentos em que o jogador não está bem, nem por isso tem que ser crucificado ou ser atribuído à idade. O Rogério Ceni já teve uma fase ruim em 2009, uma fase ruim em 2010, quando ele teve aqueles problemas de contusão, muita gente pedindo a aposentadoria dele, e ele, no final do ano passado, simplesmente garantiu que o time chegasse a Libertadores e a Sul-Americana. Quando eu falo garantiu, ele teve desempenhos acima da média, desempenhos do que a gente está acostumado. E a gente vê aí uma imprensa que é manipuladora, né? uma imprensa que adora. Né? Ontem o Rogério Ceni foi questionado, quando ele saiu, né, da sala, ele foi um dos que foi fazer o antidoping, quando ele saiu da sala, os jornalistas estavam esperando ele, e ele estava com os olhos assim marejados, ele estava super abatido, dos jornalistas até ficarem meio receosos de perguntar sobre o jogo, sobre as falhas e tal. E aí o que perguntaram para ele foi: você foi traído pela altitude no segundo gol? E ele disse: não. A bola fez uma curva, eu fui para um lado e no momento não consegui me recuperar, não tive força na mão para tirar a bola. Ele disse que ele não falhou? Não. Ele simplesmente disse que ele foi traído pela curva da bola. O que ele quis dizer, em qualquer outra circunstância, ele poderia ter cometido o mesmo erro. É do jogo. Foi isso que ele disse. Mas a imprensa coloca: Rogério Ceni não admite a culpa. Em primeiro lugar, o que adiantar ele admitir a culpa? Você, São Paulino, ia ficar mais feliz se ele admitisse a culpa? Se ele vestir a camisa com mais orgulho, o goleiro admitiu a culpa? Ou você ficaria mais feliz, como é o meu caso, sabendo que o Rogério Ceni, na segunda declaração, o pessoal falou, um dos jornalistas, você se sente culpado? Ele fala todos os dias quando o time não ganha. Não é esse tipo de atitude? Não é esse tipo de discurso que a gente está procurando? Não é esse o perfil do profissional? Então assim, eu fico me questionando muito sobre essa coisa do Rogério. E o Rogério, mesmo abatido, demonstrou profundo otimismo em relação ao jogo do dia 17. O São Paulo é o time da fé. Então assim, eu não vou discutir se merece ou não merece se classificar. No caso aqui, eu vou para o apoio incondicional. Eu já estou com o ingresso comprado, eu vou com meus amigos, agora é all-in. Nós vamos apostar tudo nesse jogo e vamos torcer para os outros resultados. O que me preocupa? Os verdadeiros culpados. Né? Nós temos aí um planejamento de diretoria, como eu citei, que resolveu ir horas antes do jogo. Nós temos um diretor de futebol que faz contratações, que recentemente demitiu o Rosan por ele não participar do clube, ou por ele não comparecer no clube. E no dia do jogo decisivo, o jogo mais importante do São Paulo, ele estava na Europa disputando corrida de carro. Eu não vou questionar a vida pessoal de ninguém, mas eu entendo que um diretor precisaria se conscientizar ou fazer sua agenda pensando primeiro no clube. É a primeira coisa, é como nós torcedores enxergamos, é como o Rogério Ceni faz. O Rogério Ceni coloca o clube na frente de tudo. O cara se dedica, ele ficou a Páscoa, ao invés de ficar com a família, ele ficou tratando o pé dele para conseguir jogar. Se ele conseguiu, se ele falhou, se ele não falhou, ele estava lá. No momento do pênalti, ele com dor deu a cara a tapa para bater. Aí tem gente que fala, o Rogério é fominha. Será que ele é fominha? Ou será que ele pensa, no momento decisivo, eu vou falar para outra pessoa bater. Se essa pessoa bater a falta, ou bater o pênalti, e não fizer o gol, a pressão que vai ficar em cima dele é o cara que tem mais crédito e não tem medo de usar esse crédito.
Eu não queria comentar, mas vou do Twitter da esposa do Denis, eu nem vou citar nomes e tal, que na hora ela falou que o Rogério não dá chance nem pra mãe dele e tal, enfim. Veja, rede social é uma coisa complicada, provavelmente ela falou isso num momento de emoção, mas o que acaba acontecendo? Para o torcedor que lê isso, dá a impressão que o Denis é um discurso do Denis e tal. Agora tenta imaginar, se fosse o Denis ontem no gol. O Rogério não tem condição de jogar e o Denis vai. O Denis vai e leva aquele gol, que era possível qualquer goleiro levar aquele gol. O pessoal fala, o São Marcos encerrou a carreira. Eu vi o Marcos tomar vários gols desse e nem por isso a torcida do Palmeiras ir contra ele. Por isso que às vezes eu falo que alguns setores da nossa torcida tem realmente um problema. Esquece o que é vestir uma camisa. O que é vestir a camisa do São Paulo. Vestir uma camisa é um compromisso. Vestir uma camisa não é um preço que você paga só quando as coisas estão boas. Vestir a camisa é isso. Eu tô com essa camisa aqui o dia inteiro. Eu andei na rua com essa camisa. Por quê? Porque eu tenho orgulho do time. Não é por causa de um momento ruim. Então assim, o problema é, se acontecesse com o Denis, ele não teria condição hoje de jogar em nenhum clube grande, porque ele não tem ainda crédito para essa magnitude. Se ele tivesse jogado as outras partidas e tal, mas seria uma fogueira. O Rogério Ceni resolveu encarar. Foi um erro, se não foi, ok, pode-se discutir isso, mas o que nos pode discutir é que ele tem espírito de luta. Eu acredito. São Paulo vai enfrentar domingo o Botafogo, sem o Jadson e o Oswaldo que vão estar na seleção, e o Ganso que está com o terceiro cartão amarelo. Volto a falar, bem franco, por que colocar o Aloísio para jogar de titular lá no Chile, né? Bolívia. Nossa, hoje eu tô péssimo. Eu tô abalado ainda com o jogo que eu não dormi ainda. Por que colocar o Aloísio para jogar na Bolívia e não ter colocado ele para jogar contra o Corinthians? Então assim, nós demos ritmo para todos os jogadores que iam jogar o jogo decisivo, menos pro centroavante, que foi o cara que mais teve condições. Vai falar que o Aloísio foi perna de pau? Ou vai falar que o goleiro deles foi bem? Ou vai colocar, gente, não é hora de procurar culpa. Enquanto nós não formos eliminados, a culpa a gente sabe de quem é. Não. Contratações temos, elenco nós temos. Se a gente for analisar o elenco é bom. Então assim, tá na hora da gente apontar os verdadeiros culpados, tá na hora da gente fazer as verdadeiras cobranças, mas dentro de campo, que é o dia 17, tá na hora de apoiar. É de esquecer tudo isso e gritar. Gritar por pessoas que têm caráter. Gritar por pessoas como Rogério Ceni, por Carleto, e eu falo do Carleto não só pelo que ele está jogando, mas pela entrega, pelo Wellington que está colocando a cabeça no lugar, por um Rodrigo Caio que corre pra caramba e que eu não entendi porque foi sacado do time. Né? Então assim, tem alguns jogadores de São Paulo que têm mais crédito, tem alguns jogadores que têm menos crédito, enfim. Estamos bastante chateados. Mas ainda é possível. E se esse time conseguir passar, mas vai passar com uma força, mas vai passar com uma vontade, mas vai passar com tudo. Então assim, vamos torcer. Vamos torcer no dia 17. Até lá, é o Paulista e o Paulista está tranquilo. Tá? Domingo, vamos ver como é que vai ser esse jogo. Eu volto com a edição do Fala Bandana na segunda-feira. Um grande abraço.